Olá pessoal, eu aqui de volta do meu cantinho, nesse processo de acolhimento de vocês que nos prestigia, que estão inscritos no nosso canal. Para você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, sugira temas para a gente conversar aqui, para a gente fazer uma reflexão. O canal do JB, o meu, o seu, o nosso canal está à sua disposição. Pessoal, vamos ao que interessa. Eu li dois artigos do colunista do UOL, Julian Fuchs, lá no painel Opinião. Ele, em, em quando foi mesmo? Em março de 2022, isso, precisamente dia 19 de março de 2022, ele escreveu um artigo muito bacana chamado As Dores do Mundo, porque comparar tragédia pode ser um embrutecimento. E também, exatamente um ano antes, ele escreveu um artigo sobre a dor dos outros, tá? Vamos gravar um e outro aqui que são bem interessantes. Interessante essa exatidão na diferença, né, de um ano entre um e outro. Mas vamos começar por esse. As dores do mundo. Por que comparar tragédias pode ser um embrutecimento? Olha que interessante. Fui muito, muito feliz nesse tema. É claro que a mídia tem um papel preponderante nisso. Ela, muitas das vezes, ela é tendenciosa, sobretudo por questões de ideologias políticas, sobretudo, que vai no sentido de literalmente jogar pedras, né? Imputar uma culpa muito grande, muito forte num país ou no caso de guerra, por exemplo. Mas esse colunista, ele faz um alerta muito interessante. Por que que isso pode provocar esse embrutecimento? Toda tragédia, de alguma forma, ela nos sensibiliza, ela nos toca, não é? Seja uma questão da enchente, seja desmoronamento de um prédio, um incêndio, sei lá, alguma coisa. Não é isso? Esse incêndio lá da COP30, ah, meu Deus do céu, poderia ter morrido alguém e tal, que negócio. Aí já começam a culpar questão de ideologia política, papapá, esse negócio todo. Enfim, mas voltemos aqui. E essa questão, por que que essas tragédias tendem a nos embrutecer? Observem, de repente começa uma guerra Rússia-Ucrânia. Tadinha da Ucrânia. A culpa aquele danado daquele presidente da Rússia. E vem a mídia e coloca lá os seus valores, escreve do jeito que acha mais interessante para culpar A ou B, e de repente é o soldado que aponta a arma para atirar na cabeça e não no braço, é para matar, não importando se é um velho, se é um idoso, se é uma criança. Até que parece que é só idoso e criança que sofre, mas vamos lá, porque todo mundo se sensibiliza por isso. Todas as pessoas, todos os seres humanos, não é? E jogam uma bomba para matar todo mundo. Do ser humano ao cachorrinho, ao gatinho, não interessa. Interessa é matar, é destruir. Poxa vida, hã? Eu estou torcendo para aquele país, para a vítima, porque eles é que estão sofrendo, mas aí de repente esse país que está sofrendo, ele revida e vai lá e mata muita gente também. Opa, espera aí. Então eles também são culpados. Vem Israel, os palestinos, faixa de Gaza, tadinho de Israel. Gaza, aquele pessoal Hamas, eles são terroristas e etc, etc. Mas olha, mata tanto lá, mata tanto cá. Não estou tomando partido aqui, pessoal. Eu estou querendo dizer como é que isso nos embrutece. Sabe por quê? Porque países, por exemplo, lá na África, estão em guerra, pessoas estão morrendo de fome. E isso nos faz pensar o seguinte: a dor, nenhuma dor é menor por não ser coletiva.
As dores individuais, vamos falar no próximo vídeo, no próximo artigo que esse autor escreveu, porque comparar dores humanas é uma forma sutil de desumanização, porque a tendência chega a um ponto que a gente começa a naturalizar essas situações, ou seja, isso é natural, é guerra, são eles que estão morrendo, são eles que estão matando por lá, tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. A gente começa a torcer, não é? Olha, morreram 121 pessoas, pessoas não, bandidos no Rio de Janeiro. Quem são os heróis? São os policiais. Quem são as vítimas? Os 4 policiais que morreram. Eu estou particularizando isso só para perceberem como é que a tendência é particularizar em situações assim. A comparação emocional, ela cria distância. Quando a gente torce para um, para outro, quem está tadinho deles, né? Sentimento terrível. Então, a comparação emocional ela cria distância, ela reduz a sensibilidade e impede o verdadeiro ato de compreender. Quando a gente toma partido, é assim. Qual a real compreensão? Onde é que está? O que está por trás de tudo isso? É uma questão de gestão, de administração pública? É uma questão só de covardia? Império Romano agigantou-se porque as brigas eram para quê? Para aumentar o seu império, o terras, não é assim? Aquelas conquistas. Era, ó, os caras eram bons e tal, que negócio, mas qual era o custo disso em termos de vida humana? Não, não, mas viraram uma potência. Olha como que eu estou relativizando. Olha como que eu estou me embrutecendo, no sentido de as perdas humanas ah, compensam as conquistas lá do território, Império Romano, na época que eu quero dizer. E o embrutecimento, nesse caso, ele nasce justamente quando perdemos a capacidade de escutar sem medir. Medir sofrimento, torcer para A ou B sofrer mais, para A ou B sofrer menos. Observe que nós estamos falando de um sentimento humano, sofrimento, de comiseração, ou não. Pode haver algum sentido, afinal, em comparar quantitativamente as dores em hierarquizar calamidades? Será? Será essa uma maneira válida de confrontar narrativas ladeadas demais e de indagar causas, culpas, responsabilidades? Sobretudo, a gente à distância, acompanhando só na mídia, e quem está lá efetivamente vivendo ou sobrevivendo sob os escombros da ignorância, da arrogância humana ou de alguns humanos. Enquanto o nosso foco está nessa turma, e o resto do mundo? Há mazelas por aí. Mas a gente não liga. Por quê? Porque a gente está ficando cada vez mais embrutecido, porque o problema é deles. Gente, preste atenção. Para terminar, nenhuma outra dor poderia diminuir a dor que agora testemunhamos, essas diversas guerras, calamidades, fomes, tudo. Pois ela deveria doer em cada um de nós, sabem por quê, pessoal? Porque ela é a dor da humanidade. Teve aquele tsunami, aquela coisa terrível que está matando gente, são furacões, tufões, mas é lá, aqui não tem. Isso nos embrutece cada vez mais. Vamos pensar nisso. E no próximo vídeo vamos falar sobre a dor dos outros. Um enfoque um pouco diferente desse, tá bom? Te aguardo. E não se esqueça de acionar o sininho, por favor, para você receber novas notícias sempre às segundas, quartas e sextas, exatamente ao meio-dia. Um abraço, até daqui a pouco.